Reflexão bíblica. Significado do nome de Deus em hebraico. Analisando o tetragrama. YHWH ou YHVH é um nome hebraico com o qual Deus se identificou a Moisés no Monte Horebe. Êxodo 3, versículo 14. O tetragrama sagrado, que na pronúncia original era Yahvé, é formado por 4 consoantes e significa: eu sou o que sou ou eu serei o que serei. O verdadeiro nome de Deus. YHWH significa eu sou o que sou ou eu serei quem serei. A abrangência desse nome impede-nos de limitar ou rotular a Deus nos termos simples que qualquer explicação humana entende. Isso pressupõe que o nome expressa a essência e as características de Deus, e que ele manifesta em ações a natureza do seu nome. Deus é o Eterno. Sem princípio nem fim, o Senhor é autoexistente. É aquele por meio de quem todas as coisas que existem passaram a existir. Ele é aquele que sempre foi, é e será eternamente. Deus é imutável. Nós somos e lidamos com coisas instáveis e desequilibrados em muitos aspectos, mas Deus é invariável e constante. Apesar de toda mudança, Deus é permanente. Deus é absoluto e independente. É autossuficiente, todo-poderoso, grandioso em amor e misericórdia. O Senhor cumpre a sua promessa de salvação aos que creem. Deus é incompreensível. Apesar de se revelar e se relacionar com sua criação, Deus é inexplicável, insondável, digno de reverência e admiração, pois está muito acima da compreensão humana. Deus é único e sem igual. O Senhor não se compara a ninguém, nem a nenhum outro Deus, egípcio ou de outros povos. É o supremo Criador do universo e sustentador de todas as coisas. Origem do nome, Yahvé. Segundo a Bíblia, YHWH foi o nome que Deus se revelou quando Moisés perguntou pelo seu nome. Este evento ocorreu no Monte Horebe, quando Moisés, ao pastorear ovelhas, deparou-se com uma sarça ardente, que não se consumia. Não compreendendo como aquilo acontecia, se aproximou e teve então seu primeiro encontro com o Deus Criador, Êxodo 3, versículos 4 a 6. Na passagem de Êxodo 3, Deus relata a Moisés sobre o seu plano de libertar os hebreus do Egito. Assim, ele cumpria sua promessa na aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, Êxodo 2, versículos 23 a 25. Deus enviou e encorajou Moisés a falar ao povo judeu e a Faraó. Mas Moisés ainda não conhecia bem o Deus de seus antepassados. Por isso, perguntou-lhe qual era o nome do Senhor Deus que lhe falava. O verbo ser no hebraico, Aya ou Ei, na primeira pessoa do singular, possui a mesma raiz verbal do tetragrama, YHWH. Assim, pela semelhança, YHWH tanto pode ter se derivado da semelhança com o termo ser, como pode ter sido usado como recurso linguístico pretendido pelo Senhor. Eu sou o que sou, ou eu serei quem eu serei. A tradução mais comum para a resposta que Deus deu a Moisés, eu serei quem eu serei, é um dos trechos mais conhecidos da Torá. Na Bíblia hebraica, esses termos escritos originalmente em hebraico antigo não possuíam vogais. Além disso, a pronúncia do nome de Deus quase se perdeu, exatamente por não ser pronunciado. Por norma, YHWH era substituído por títulos como Adonai, Senhor,
e outras especificações divinas atribuídas a Deus, Elohim, o nome, etc. Posteriormente, com a introdução das vogais de Adonai e acentos massoréticos, são os sinais abaixo e acima das letras, tentou-se registrar a pronúncia do nome divino. Essas alterações lembravam aos leitores que deviam ler dizer Adonai em vez de Y, H, W, H. As variantes de Y, H, W, H, tetragrama. O Tanakh, correspondente ao Antigo Testamento da Bíblia, foi escrito em hebraico antigo. Neste registro linguístico, as palavras não tinham vogais, e a pronúncia destas era reconhecida apenas pelo uso na oralidade. As principais causas para a proibição do uso de Y, H, W, H, tanto na fala, leitura, como na escrita, foram: a. Reverência ao nome de Deus. b. A interpretação literal do mandamento de não se usar o nome de Deus em vão, Êxodo 20 versículo 7. Até copistas e tradutores só faziam a cópia, tradução do tetragrama depois de se purificarem, trocarem de tinta e canetas. Tamanho era o respeito pelo nome de Deus. Substituição e traduções de Y, H, W, H. Esse nome divino, em particular, era considerado tão sagrado e reverenciado pelos judeus que deixou de ser pronunciado, salvo em raras ocasiões muito solenes. Tradicionalmente, nas leituras públicas, o tetragrama era substituído por Adonai, o Senhor, ou Hashem, o nome. Esse comportamento também foi adotado por copistas e tradutores nas diferentes línguas. Na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, Y, H, W, H, foi substituído pela palavra Kurios, Senhor, equivalente direto de Adonai, Senhor. Em meados do século X d.C., os massoretas, escribas judeus, introduziram as vogais de Adonai a Y, H, W, H, com a finalidade de lembrar ao leitor que deveria substituir o nome sagrado de Deus por Adonai. Com o passar do tempo, a pronúncia original foi se perdendo, razão pela qual não se pode definir com exatidão como eram as vogais do tetragrama. Por isso, atualmente Y, H, W, H, possui tantas traduções possíveis: Yahvé, Yavu, Jeová, Javé, Yavé, Yehová, Yehová, etc. Ocorrências de Y, H, W, H, na Bíblia. Do início ao fim das Escrituras há inúmeras ocorrências de nomes e títulos referentes ao Senhor Deus. Progressivamente, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó se deu a conhecer como o único Deus, inigualável, como aquele que é intemporal e que age soberanamente. Antigo Testamento. Ao longo de todo o Antigo Testamento existem inúmeras ocorrências da expressão Y, H, W, H, inclusive combinada em nomes compostos, remetendo a atributos específicos de Deus. A. Jeová Sabaoth, Senhor dos Exércitos, Salmo 84 versículo 12. B. Jeová Jiré, o Senhor proverá, Gênesis 22 versículo 14. C. Jeová Shalom, o Senhor é paz, Juízes 6 versículo 24. D. Jeová Rafá, o Senhor que cura, Êxodo 15 versículo 26. E. Jeová Tzidkenu, o Senhor é nossa justiça, Jeremias 23 versículo 6. F. Jeová Shammah, o Senhor está aqui, Ezequiel 48 versículo 35. G. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Êxodo 17 versículo 15. Novo Testamento. Segundo o Evangelho,
O próprio Deus veio ao mundo na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Ao manifestar a existência divina em carne, Colossenses 2 versículo 9, Jesus revogou para si mesmo a identidade com YHWH. Ele mesmo se afirmou como eu sou em diversas ocasiões. A. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14 versículo 6. B. Eu sou o bom pastor. João 10 versículo 11. C. Eu sou a luz do mundo. João 8 versículo 12. D. Eu sou o pão da vida. João 6 versículo 35. E. Eu sou a videira verdadeira. João 15 versículo 1. F. Eu sou a porta. João 10 versículo 7. G. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22 versículo 13. Uma das ocasiões mais emblemáticas da autoidentificação de Jesus com o Eu Sou está relatada no Evangelho de João 8 versículos 28 a 58. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8 versículo 58. Ao ouvirem a associação que o Senhor Jesus fez com o próprio Deus, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Porque compreenderam que Jesus estava se apropriando do nome do Altíssimo Deus Criador. E de fato ele é o Senhor. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2 versículos 9 a 11. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus estejam sobre nossas famílias.